E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai responder a última prova da banca IDECAM, vou mostrar para você aqui, foi a da Codata, o concurso para Codata do governo da Paraíba, e a banca IDECAM foi responsável por realizar esse certame. IDECAM. Para você que está se preparando para um concurso da Polícia Militar daqui do Ceará, é muito importante que você faça as últimas provas que atuam como provas espelho. Se você fizer essa prova, baixe agora essa prova, tem um tempo para responder essas 20 questões de português e depois você vem corrigir comigo aqui que eu vou montar o perfil. O pessoal que está estudando comigo no curso regular, está estudando por mim aqui através das aulas, vê através dessa prova que a gente está no caminho certo. Tudo que eu estou falando, conduzindo vocês, foi cobrado nessa prova. É claro que eu não vou ler o texto com vocês, está aqui um texto falando sobre a cidade do século XXI exige um novo paradigma para a rua. Eu li esse texto, óbvio que eu respondi a questão, as questões, e ela fala sobre as ruas que, com o decorrer do tempo, foram se acumulando, se transformando em ruas, avenidas, em ruas que parece muito mais com, meu Deus, com rodovias, com autoestrada, com estradas em que carros correm com muita velocidade e as cidades vão ficando pequenas, as ruas não parecem mais ruas e parecem ser avenidas em estradas em que as pessoas correm bastante. E esse texto também dá uma opinião, ele expõe dados, daqui desse autor Charles Maroun, acho que é isso que se pronuncia, e ele, além de mostrar um dado, fala sobre o livro dele, fala sobre a perspectiva dele, o pensamento dele, que ele mudou de opinião. Ele diz aqui nesse texto que ele pensou nas cidades do século XX como o espaço maior para os carros. E hoje nós temos que ter uma vivência entre estrada para carros e convivência entre as pessoas, entre os pedestres, entre os transeuntes, que precisa ter uma relação de convivência mais saudável. Então esse texto, sim, ele tem bastante exposição de fatos, mas tem bastante opinião. É tanto que lá no final do texto ele diz: é uma mudança de paradigma para a prefeitura que envolve realocação de recursos. Então o diagnóstico é preciso, é bom e necessário. Você consegue ver aqui a opinião dele, o texto é bastante pessoal. Por isso que a questão aqui, que a gente já pode partir para ela, que fala sobre a tipologia textual, é claro, eu fui de letra E, dissertativo argumentativo, e realmente é esse o gabarito. Ele disserta, ele coloca a opinião dele e também expõe bastante fatos. Para eu ir de letra D, ele teria que se conservar, além de dar uma opinião de leve, ele teria que se conservar nessa exposição de fatos. Por mais que ele mostrasse somente um lado da questão, que era a questão dos carros, ele se centrasse apenas na exposição, no fato, no elemento histórico. Não, ele se insere demais, ele dá bastante a opinião dele ao longo do texto. Portanto, sim, ficamos com letra E, dissertativo argumentativo. Se você tiver com dúvidas sobre esse gabarito, eu aconselho que você veja a minha aula de tipologia textual que está presente no meu curso completo da banca IDECAM, tá certo? Voltamos aqui para a primeira questão, que diz, questão tipicamente gramatical. Os carros, as motos e os ônibus trafegam em velocidade alta. Ele está perguntando aqui, em relação ao período acima, analisa as afirmações a seguir. O período é composto por coordenação e subordinação? Vamos classificar as orações aqui. Os carros, motos e ônibus trafegam em velocidade. Gente, esse E aqui não adiciona orações. Esse E aqui se comporta tipicamente como uma preposição. Ele é uma conjunção, tá? Conjunções servem para ligar orações, isso é um fato, só que esse E aqui, ele não liga orações, note, os carros, as motos e ônibus. Então ele liga substantivo, substantivo e substantivo. Então ele não tem aqui uma nova oração, mesmo porque aqui também não tem. Então nada de grifar esse E, vou tirar aqui, esse E tem papel de preposição, mas é uma conjunção.
Os carros, motos e ônibus trafegam em velocidade alta. Ah, encontrei um novo verbo. Eu tenho, encontrei o primeiro verbo, né? Os carros, motos e ônibus trafegam. Aqui, trafegam é o meu primeiro verbo, minha primeira oração. Encontrei o segundo, que é onde vai se quebrar. Aqui, essa oração aqui, se liga à segunda só por vírgula. Portanto, aqui eu tenho uma oração coordenada assindética. Há poucos pontos de travessia. Agora aqui eu tenho um verbo. Agora eu cortei. Que continua assindética. Oração coordenada assindética, porque essa também não ficou com nenhuma conjunção. E, aditivo. E, em alguns pontos, as calçadas são tão estreitas. A aditiva termina aqui. Vou colocar aqui, oração coordenada sindética aditiva, que é essa. São tão estreitas que, tão que, tal que. Nós vimos isso na aula de orações adverbiais, que o tão, tal, tamanho, seguido de que, como é o caso, transmitem uma ideia de consequência. Então, eu voltei aqui, As crianças têm oração coordenada... Não, oração coordenada uma ova. É oração subordinada adverbial, o que, gente? Consecutiva. Transmite ideia de consequência. Tem que andar nas ruas. Uma ótima alusão aqui para você aprender. Verbo ter, seguido de que, mais verbo no infinitivo, esse que será uma preposição acidental. Nada de chamar esse que de conjunção integrante, porque eu posso trocar pela palavra isso. Note, as crianças têm isso, só que eu faço um alerta na minha aula de orações substantivas. Sempre que tiver verbo ter ou haver, seguido de que, mais verbo no infinitivo, eu vou ter uma preposição acidental. Tome bastante cuidado com essa estrutura. Professor, quer dizer que eu não vou ter uma nova oração aqui, não? Uma substantiva? Vou não. Ter mais que, mais verbo infinitivo, eu tenho apenas uma preposição e essa preposição cumpre apenas o papel de ligar uma locução verbal. Aqui, candidato, é uma locução verbal de quê? De obrigação. Não precisa se anotar isso. Apenas saiba que ela é uma locução verbal e esse que é uma preposição acidental. Mais tarde, na mesma prova, ela vai perguntar o valor desse que, tá? Guarda aí. Então, eu tenho... deixa eu apagar aqui. Então, eu tenho quantas orações? 1, 2, 3 e 4. 4 orações. O período é composto por coordenação e subordinação? Sim. Há uma oração com sujeito inexistente? Há. O verbo haver, quando vem sozinho, ele não tem sujeito. Oração sem sujeito por conta do verbo haver, que é um verbo no sentido de existir, é um verbo chamado de impessoal. Existe uma locução verbal? Conforme eu falei aqui, existe. A locução verbal, ter que andar. O que, preposição acidental, liga uma locução verbal. Todas as 3 estão corretas. Por isso que o gabarito da primeira foi letra o quê? Se todas as afirmativas estiverem corretas, letra D. Indo para a segunda questão, questão de interpretação de texto, você sabe que é escasso. Você está vendo aqui uma prova de 20 questões. 20. Você que vai fazer o concurso da Polícia Militar do Ceará, você só tem 12 questões de português. Aqui tem 20. Você vê uma questão de interpretação de texto. Ó o tamanho do fumo, se você não estudar gramática. Você leva, bicho. Você erra todinha. Então, não vamos levar fumo, vamos saber aqui. O privilégio dado aos automóveis no século XX precisa ser revisto? Precisa. Porque agora, nesse século, as ruas se transformaram em estradas. As pessoas estão morrendo por causa disso. Em busca de transformações na cidade de modo a torná-las menos hostis aos pedestres, certinho? Esse é o objetivo do texto. Criar áreas de convivência ao invés de muros seria uma saída? A maior parte do texto ele fala sobre isso. Eu fiquei muito pensando nessa terceira.
Quando diz, em nome da mobilidade urbana nas grandes cidades, a construção no século XXI de rodoruas se justifica? Olha só, rodoruas é trabalhado no texto como uma coisa ruim, ou seja, rodovia é uma via que o automóvel corre livre, corre em alta velocidade, e rua é para andar mais devagar, ou seja, as rodoruas é um fato ruim, e no texto ele fala sobre isso. Aí ele diz, em nome da mobilidade urbana, a construção do século XXI se justifica? Não se justifica. O que quer dizer justificar-se? Explica. Aí, cara, se você tiver errado isso aí, você pode tentar um recurso. Sabe por quê? Vai depender do que você coloca para o sentido de justificar. O que é que você acha que é justificar? É explicar um termo? Eu acredito que é nesse sentido de provar a inocência. Não tem a justificativa como provação de inocência? Se for no sentido de provar a existência, não, isso aí está errado, que é, eu acho, que o sentido que a banca deu. Ou seja, em nome de uma mobilidade urbana, a construção de rodoruas é a explicação. Ou seja, as ruas se transformaram em rodoruas por conta da mobilidade urbana. Essa aí seria uma explicação. Eu acho que isso aí está errado. Tá? Eu acho que as rodoruas cresceram por conta da superpopulação de carros, a superpopulação também de pessoas, né? As cidades estão superpopuladas, precisam de mais moradias e, consequentemente, vão ter mais carros. Ou seja, não foi para ter mais mobilidade urbana que as ruas se transformaram em rodovias. Foi por quê? Foi por conta do acúmulo de pessoas nos centros urbanos. Eu acho que essa 3 está errada e a banca também considerou errada. Você pode tentar recurso, tá, filho? Não custa nada você mandar um recurso se você estiver errado. A banca considerou letra C, né? Não, A, 1 e 2, né? 1 e 2 como corretas. Me diz aí, comenta, manda esse vídeo para os colegas para eles aprenderem e estudarem para o concurso, tá bom? Já respondemos a 3ª questão. Passamos para a próxima questão básica de acentuação gráfica e ele pediu a regra distinta das demais. País é um hiato, não é, gente? Eu separo o país como país, regra do hiato. Contribuído também, contribuído, regra do hiato. Convívio, agora aqui não. Aqui é a regra do que, gente? Da paroxítona terminada em ditongo. Eu vou te explicar aqui, ó. Convívio. Paroxítona terminada em ditongo crescente, ou ela pode se separar, ó. Convívio. Convívio. Professor, ela pode ser considerada um hiato? Pode. Mas o acento aqui não se justifica por ser um hiato, e sim por ser uma proparoxítona eventual. Se você assistiu às aulas de acentuação gráfica, isso aqui é de boa, você não erra não. Construído é outro hiato, subtraí-la, outro hiato. Então ficamos sim com gabarito letra C, questão tranquila de acentuação. Chegamos aqui na próxima, na 5ª questão. Vamos ver o que é que está pedindo aqui na 5ª questão? Deixa eu aumentar aqui para você ver. Aqui eu posso aumentar. Minha imagem está tampando aqui. Como é que eu vou fazer? Gente do céu. Não sei como fazer aqui. Eu vou diminuir, eu vou baixar aqui. Ó. Acho que dá certo assim. No quesito manutenção, Meron sugere uma abordagem prática para a municipalidade. Qual é essa prática básica para a municipalidade? Você vê, sugere uma abordagem prática. Esse termo está oculto, obscuro. O que se seguir a ela pode ser uma explicação sobre um termo anterior. Só que quando eu vou dar uma olhada aqui na frente, eu não tenho uma explicação, eu tenho uma exemplificação. Surgiu um buraco,
conserta-se. A faixa de pedestre está apagada, pinta-se imediatamente. Então, note que aqui eu tenho uma exemplificação da abordagem prática. Mas, professor, quando ele exemplifica, ele explica? Sim, explica, restringe, mas a primeira, ele é, antes de tudo, uma enumeração do que propriamente uma explicação. Então, ficamos sim com o gabarito letra B, exemplificação. Chegamos à sexta, que pediu uma questão de pontuação, não foi? Assinale a alternativa com pontuação igualmente correta para o período acima. Cara, candidato, vem comigo. Ela sempre vai pedir, tome bastante cuidado, nas últimas provas em pontuação, ela tem cobrado o adjunto adverbial deslocado e o aposto. A gente sabe que o aposto pode ser isolado por vírgulas, um par de vírgulas, par de travessões, par de parênteses. Ela não dá muito cabimento para o parênteses, então se centra nessas duas. Par de vírgulas, se vier no meio, par de travessões, se vierem no meio. Se eu tiver uma sequenciação de adjunto adverbial deslocado, seguido de aposto, eu vou ter que pôr uma vírgula. Aí ela gosta de misturar vírgula com travessão. Se eu puser uma vírgula para deslocar o adjunto adverbial e o aposto, eu colocar, por exemplo, um par de travessão, deverá vir outra vírgula depois. Eu vou te mostrar isso aqui. Não vou olhar aqui a parte do texto que ela pede para analisar, eu vou analisar somente a questão da alteração, tá bom? Vejamos. Nas periferias, deixa eu tirar essa marcação aqui. Nas periferias, aqui é um adjunto adverbial deslocado, de curta extensão. A vírgula aqui seria dispensável. Nas periferias, com ruas mais estreitas e calçadas quase inexistentes, eu vou numerar aqui, gente. Aqui é um adjunto adverbial de lugar deslocado, aqui é um aposto. Note que eu tenho aqui uma explicação para o termo anterior. Nas periferias, com ruas mais estreitas e calçadas quase inexistentes, está dando uma característica, uma explicação para a periferia, tá certo? É um aposto. Esse aposto aqui tem uma vírgula e tem outra vírgula. Compreende? Sim? Vou continuar. Então, essa vírgula tanto pode ser usual para isolar o adjunto adverbial, como para o aposto. E essa aqui encerra o aposto. Tudo bem? É isso. A solução precisa pôr um desenho urbano, o qual desestimule a velocidade dos automóveis. Aqui eu coloquei uma vírgula para isolar uma oração adjetiva. O qual desestimule a velocidade dos automóveis e que permita o uso compartilhado. Gente, esse E aqui, tudo bem que essa vírgula foi para isolar a oração adjetiva, não é verdade? Tá bom? Esse E aqui, ele tem sentido aditivo. A banca IDECAM leva muito a sério o uso aditivo da conjunção E quando é sujeitos idênticos. Eu vejo o seguinte, a solução precisa passar por um desenho urbano que desestimula a velocidade e a solução precisa passar que desestimula... Peraí, é uma sequência de adjetivos aqui. A solução precisa passar por um desenho urbano, o qual desestimule a velocidade dos automóveis e que permita o uso. Eu acredito que deveria haver uma vírgula aqui, porque o primeiro termo ele foi atribuído um valor explicativo, o qual desestimule a velocidade dos automóveis e o qual permita o uso compartilhado. Como são duas orações adjetivas aqui, como a primeira é explicativa, a segunda também tem o mesmo caráter, que seria também de explicação. Quando você dá uma olhadinha aqui no trecho original, você veja, quando tem
por um desenho urbano o qual desestimule a velocidade dos automóveis e o qual permita. Como não existe vírgula para a oração adjetiva aqui, não deverá existir aqui, porque os dois possuem a mesma característica. Portanto, acredito eu que a letra A esteja errada por esta razão. Tá bom? Então, não vamos garantir a letra A, mais uma vez explicando que o problema foi, ao se considerar aqui uma adjetiva explicativa, teria que ter outra vírgula aqui justamente para marcar essa outra adjetiva. Eu estava falando do E aqui que tem sujeitos idênticos, só que essa vírgula aqui é por conta da adjetiva. Tá bom? Sim? Acredito que esse tenha sido o erro da sexta questão. Chegamos na letra B, que diz o seguinte: nas periferias, vou descer aqui, nas periferias com ruas, note que aqui se propôs colocar um travessão para isolar o aposto, tá certo? Eu não vou marcar esse aposto não, mas o travessão aqui está marcando o aposto. Marcou o aposto aqui, marcou o aposto aqui. Nas periferias, aqui é o adjunto adverbial de lugar deslocado. O termo que marca o deslocamento desse adjunto é a vírgula. Então, nas questões da IDECAM, é muito comum, ela usa demais travessão seguido de vírgula. Não é obrigatório porque o adjunto adverbial aqui, ele é de pequena extensão. Então, essa vírgula poderia ser retirada daqui, mas ela foi colocada aqui. Então, está super certa. Na verdade, ela foi colocada aqui justamente para desviar a sua atenção, porque não é comum nós vermos vírgula após travessões. Note que as orações adjetivas que se seguem aqui estão sem vírgulas. Tá bom? Então, gabarito, letra B. Na verdade, letra A e letra B, eu fiquei muito aqui nelas até que eu encontrei essa oração adjetiva aqui. Na letra C, nós temos aí, ó, nas periferias com ruas. Note que ela fez a mesma estratégia inicial, colocou travessão. Eu não posso começar com travessão e terminar com vírgula. Isso eu não posso, ok? Eu posso começar com vírgula, terminar com vírgula. Eu só poderia deixar um só travessão se aqui se encerrasse com um ponto final. Como a frase continua, há um problema aqui. Então, não vou ler o restante, que aqui está um problema. Vírgula antes da adjetiva, faltou a outra vírgula aqui. Na letra D, tem o seguinte. Nas periferias, vamos lá. Com ruas mais estreitas, tá certo, tá, gente? Aqui a vírgula é opcional por conta do adjunto adverbial de curta extensão. Qual foi o problema que você encontra aqui? A vírgula antes da adjetiva e a ausência de vírgula antes da adjetiva. Então, o problema está aqui. Na letra E, vamos lá dar uma olhadinha. Nas periferias, tá certo aqui? Com ruas mais estreitas. Opa, não posso colocar esse travessão aqui porque o aposto não termina aqui. Tá bom? Não termina aqui. Então, aqui se segue o aposto completo. Ele quebrou o aposto. Tá? Mesmo porque esse E tem sentido aditivo e proíbe pontuação antes dele. Então, o erro está aqui. A vírgula estaria certinha se não tivesse esse travessão. Veja, vírgula aqui, ausência de vírgula aqui. Mais uma questão de erro. Tudo bem? Sim? Questão difícil. Questão de vírgula, ela bota mesmo para quebrar. Ficamos com B. Qualquer dúvida, chama a gente aí. Sétima questão, questão básica, candidato, de concordância verbal. Eu sempre tenho dito. Concordância verbal pode cair na sua prova da PM? Pode. E se cair, geralmente ela vai brincar com o sentido do verbo haver que a gente já aprendeu, não é? Sobre o verbo haver. O verbo haver, no sentido de existir, ele não faz plural. Quando ele vier sozinho no sentido de existir, ele não faz plural. Não faz plural.
plural. Não faz plural. Ele vai fazer plural quando ele vier como auxiliar de uma locução verbal. Então, quando eu disse há projetos aqui, o verbo haver é um verbo impessoal. Então, ele não tem sujeito nenhum aqui. Compreende? Aí ele pergunta, assinala a alternativa e alteração de segmento. Vamos só analisar aqui. Haviam de existir. Aqui eu tenho uma locução verbal em que o verbo principal é o verbo existir. Ele passa para o auxiliar essa variação, essa pessoalidade. Você está vendo o verbo haver aqui no plural, porque o seu principal é um verbo pessoal. O sujeito dessa oração aqui é projetos interessantes, sujeito simples. E o verbo é intransitivo. Note que na letra B devem haver, o verbo haver é o principal, ele não permite que o auxiliar se flexione. O verbo haver está como principal de um verbo haver. Então, se é o verbo haver, ele não permite que o auxiliar se flexione. Houveram projetos, o verbo haver sozinho não faz plural. Pode existir. Aqui o verbo existir é um verbo pessoal. Ele exige que o auxiliar flexione. Então deveria ser podem existir. Letra A é o nosso gabarito certíssimo. Vamos seguir para a próxima. Eu tenho aqui a 8ª questão. Vamos aproximar. Questão de regência, a 8ª questão. Diz o seguinte. Eu não vou ler a questão não, tá, gente? Aqui está perguntando somente a que tenha sido feita de acordo com a norma culta, em relação à regência. Na verdade, aqui é regência. Estamos implicando na construção. O verbo implicar no sentido de existir é um verbo transitivo direto. Por exemplo, eu posso dizer, suas ações implicaram sua demissão. O verbo implicar no sentido de acarretar, de gerar consequência, ele não tem a preposição em, tá, gente? Tipo, a ação dele implicou em demissão. A gente fala no dia a dia, só que não pode escrever. Errada. Estamos almejando a construção. Mais uma vez, a banca brincou aqui do verbo visar, né? No sentido de almejar, no sentido apenas. Ele tem preposição. Agora, quando é o verbo almejar mesmo, ele não tem preposição. VTD. Se fosse estamos visando a construção, aí ele estaria no sentido de almejar e teria preposição. Só que o verbo almejar, ele mesmo, o verbo almejar, não tem preposição. O verbo proceder, gente, no sentido de resolver, ele tem uma exigência. O verbo proceder é verbo transitivo indireto. Quem procede, procede a. Resolver a. Então, eu tenho aqui uma preposição. Letra C. É a letra C o gabarito? Não, que faltou, né, gente? Perdão, faltou aqui a crase. Estamos obedecendo. Pelo amor de Cristo, o verbo obedecer é clássico transitivo indireto. Tá bom? Verbo transitivo indireto e a crase está gritando aqui de certa. Letra D. Mais uma vez, a banca brincando de regência com o verbo lembrar e o verbo esquecer. O verbo esquecer, ele só vai ter preposição de, tanto o verbo esquecer como lembrar, se eles forem pronominais. Eu posso dizer, esqueci o evento e posso dizer, esqueci-me do evento. Ou seja, o verbo esquecer, lembrar e abraçar só terão preposições se eles tiverem pronome, se eles forem pronominais. Então eu digo, lembrei o evento, lembrei-me do evento. Compreende isso aqui? Sim? Ótimo. Preste atenção no verbo lembrar e esquecer, tá? Eles só vão ter preposição se tiverem um pronome do lado, antes ou depois. Ele quer uma voz
passiva na nona. Gente, ela cobrou tempo verbal e ela cobrou voz passiva. Eu estou achando que vai ter sim uma questão sobre voz verbal dentro da sua prova da PM. Estou achando demais. Então, uma dica rápida para você que tem preguiça. Eu tenho duas vozes passivas, a analítica e a sintética. A analítica, ela é maior. Eu tenho o verbo ser mais particípio. E a voz passiva sintética, eu vou ter verbo transitivo direto mais partícula passivadora. Não tem como eu te explicar tudo aqui nessa aula. Eu vou responder a questão e você vai assistir minha aula 4, que eu falo sobre vozes verbais. Lá você aprende tudo. Não só nas vias expressas como as marginais, o radial e o minhocão, mas também as ruas que foram sendo engolidas. Olha o tamanho dessa locução verbal. Foram sendo engolidas. Eu tenho locução verbal com 3 verbos, em que o verbo principal é um verbo transitivo direto. Quem engole, engole algo. E o verbo auxiliar... Desculpa. E o verbo auxiliar é o verbo ser, tá? Verbo ser mais verbo no particípio, ADO ou IDO, no caso IDA aqui, eu tenho sim uma voz passiva. Então não é a letra A, que é uma que não tem a voz passiva. Vejamos a letra B. Um dos mais conhecidos é o conceito das ruas completas, aquelas que são desenhadas, as ruas que são desenhadas. Verbo ser mais particípio, voz passiva. Depois de trabalhar anos construindo ruas mais largas e rápidas, ele se deu conta. Esse se aqui se liga a um verbo transitivo direto, só que ele possui sujeito expresso aqui na ativa. Ele deu conta disso. Eu vejo isso aqui, cara, não vejo como uma partícula reflexiva. Eu vejo mais como uma parte integrante do verbo. Ele deu conta de ter contribuído. Eu vejo que a ausência desse se não é tão efetiva, não é tão proibitiva. Eu vejo como um PIV aí, parte integrante do verbo. Então, esse se não forma uma passiva, tá? Ele se deu conta de ter contribuído, aqui é o verbo ter, tá? Mais particípio, tem que ser o verbo ser, para criar lugares mais perigosos e com menos vitalidade, tá? Letra C foi escolhido como gabarito. Concordo plenamente. No quesito manutenção, Meron sugere uma abordagem prática para a municipalidade. Surgiu um buraco, conserta-se, um elemento implícito aqui, conserta-se o quê? O buraco. Não é verdade? Conserta-se o buraco. Aqui está implícito. Aqui você podia pensar que aqui fosse, na verdade, pensar não, raciocinar que aqui fosse um novo período. Só que a banca considerou, olha gente, aqui num período isolado, eu não vejo isso aqui como uma partícula passivadora não, tá? Quem conserta algo, beleza? Eu teria que ter um sujeito explícito aqui, um sujeito paciente. Só que a banca considerou o contexto. Conserta-se um buraco. Ela considerou que isso aqui seja o sujeito paciente do verbo consertar e ela considerou aqui uma partícula passivadora, ou seja, uma voz passiva. Eu fiquei muito tentado, gente, entre letra C e letra D, tá? Porque o buraco, que é o sujeito aqui, paciente do verbo consertar, não está nessa oração, está em outra, tá? Seria elíptico, o sujeito paciente. Só que entre essa e essa aqui é uma parte integrante do verbo, eu não tinha dúvida que não fosse uma passiva. Por isso que eu fui de letra C, tá bom? Mas aqui é uma questão boa para você pensar e debater. Em 1970, o minhocão foi construído, verbo ser mais particípio. Não tenho mais dúvida aqui de que se trata de uma passiva. Chegamos na 10ª,
Ave Maria, que questão. Eu quase que caía nessa, bicho. Quase que caía nessa porque eu não li direito. Eu fiquei pensando o seguinte, quase que eu fui de A. Se você foi de A, nós compartilhamos quase do mesmo risco, porque eu errei 2 questões dessa, que eu vou já falar sobre ela, na verdade que cabe recurso. Eu não concordo com o gabarito, viu? Eu errei e digo por quê daqui a pouco. Finalmente, é preciso cuidar com obsessão dos detalhes. Eu pergunto, se eu pensar somente nessa expressão, eu vou dizer que dos detalhes, esse conjunto, completa a obsessão. Obsessão dos detalhes ou obsessão por detalhes, ou seja, os detalhes receberam a obsessão de alguém. Não é verdade? Me diga aí se não dá para pensar isso. Se eu pensar que dos detalhes completa a obsessão, isso aqui seria naturalmente um complemento nominal. Só que se você analisar direito, candidato, eu não tenho aqui um complemento do nome. É preciso cuidar dos detalhes. Com obsessão é um adjunto adverbial de modo. Cuidar dos detalhes. Ter a palavra obsessão. Leia. Finalmente, é preciso cuidar dos detalhes e dos equipamentos urbanos. Ok? Então, isso completa o verbo cuidar, que é um verbo transitivo indireto. Aqui é um objeto indireto. Cara, cuidado. Antes de você classificar o conjunto, a gente tem a mania, é complemento, é adjunto, leia, criatura. Uma boa dica que eu passo sempre nas minhas aulas é tirar o nome e verificar se a frase realmente completa e faz sentido. Vai lá, cuidar dos detalhes. Eu tirei com obsessão e fez sentido. Perfeito, né, gente? Perfeita a gramática. Ave Maria. Fumo. Diga aí se você está acertando, está errando. Comenta, gente. Comenta, manda para os amigos. Deixa eu aumentar aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui nessa 12. As calçadas... O que é que está pedindo? Ah, gente, foi essa que eu errei. Eu errei a 12. Errei a 12. E vou dizer o que é que acontece. E fui procurar embasamento gramatical. Enquanto os botecos e as lojinhas tentam conviver com o barulho e a poluição, enquanto as pessoas acotovelam. Ou seja, esses fatos aí acontecem de forma simultânea. Ou seja, o barulho e a poluição, os botecos, as lojinhas, tentam conviver. Não é os botecos, são as pessoas. É uma metonímia aí. São as pessoas que tentam conviver com as pessoas que se acotovelam nas filas dos ônibus. Ou seja, as filas dos ônibus que ficam em frente aos botecos se acotovelam. É no momento em que, tá? Esse enquanto tanto pode ser proporcional, ou seja, fatos que acontecem simultaneamente, ou ele pode ter uma relação temporal, tá? A banca, gabarito preliminar, deu letra E. Eu não discordo do gabarito, que é letra E, só que o aspecto também é proporcional. Me diz aí se você concorda, não concorda, para que a gente possa discutir essa questão. Chegamos a 13. O pronome essa desempenha papel. Vamos dar uma olhadinha no texto, linha 4. Vou voltar lá na linha 4. Diz o seguinte, cadê a linha 4 aqui? Hoje, pessoas que construíram essa infraestrutura... Que infraestrutura? Veja, o século XX foi o século do carro. Nos Estados Unidos, pós-guerra, o governo dedicou recursos para a criação de uma rede de estradas por todo o país e mudou a cada cidade. Ruas largas, amplas faixas, velocidades altas, pouquíssimos espaços. Ou seja, essa infraestrutura de ruas largas, amplas faixas... Eu acredito que tenha sido aí um elemento anafórico, tá? Ele retoma um termo que foi dito anterior, não é verdade? 13ª questão, sim, foi um termo anafórico, considerado pela banca como um termo anafórico. Lembrando que anáfora retoma um termo que foi dito anteriormente. A letra A e letra B se excluem mutuamente,
Porque deítico é um elemento que está fora, assim como o exofórico. Catafórico é depois e epanafórico é repetição da mesma palavra. Anote aí, repetição da mesma palavra. Maria saiu para comer, Maria voltou e depois Maria voltou de novo. Maria, Maria, Maria. Nós temos aí uma epanáfora. Chegamos na 14ª que diz: é preciso fiscalizar. Eu vou já respondendo aqui os 3 itens. É preciso isso. É preciso isso, não é verdade, gente? É preciso isso. Aqui eu tenho minha oração principal e aqui eu tenho minha oração subordinada substantiva, se deu para trocar por isso. É preciso isso. Olhei para a oração principal e ela está na 3ª pessoa do singular, sem sujeito expresso. Portanto, essa é uma subjetiva. Subjetiva quer dizer o que, gente? Sujeito. Se você não sabe do que eu estou falando, tem que assistir a minha aula de oração subordinada substantiva. Tá certo? Então, na 1, tem a oração de sujeito, o termo grifado? Tem. É uma subjetiva. E mudar o desenho das ruas com que finalidade? Para garantir. Aqui é uma oração subordinada adverbial final. O que está perguntando? Constitui uma oração subordinada adverbial? Sim, final. Certinho. Gente, lembra do que eu falei lá anteriormente, que forma a locução verbal? Está aqui a questão. Que um motorista tenha que reduzir verbo ter mais que, mais verbo no infinitivo. Aqui eu tenho uma preposição acidental. Certinho? Então, ficamos com todas estão corretas. Todas estão corretas. Qual é aí a letra? Letra A. Se todas as afirmativas estiverem corretas. 15ª questão. Questão de fonética que não contempla no edital da banca da PM. Mas vai que ela dá uma louca, né? Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6... Espera aí. Vamos contar aqui quantos fonemas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 letras e tenho 2 dígrafos. SS, RR se corta 1 e o N antes de consoante perde também um fonema. 10 letras, 10 menos 2, 8. Letra C. Tem cobrado muito fonema, viu? Na questão muito fácil de processo de formação de palavras, está perguntando uma que não tenha sido formada por derivação. Quais são os processos de derivação? Prefixal, sufixal, regressiva, imprópria, prefixal e sufixal e parassintética. Composição, justaposição e aglutinação. Pronto. Vê isso, cara. Vê isso. Porque ela só pede isso. Você, selecionando os principais prefixos e os radicais, que é bio, mini, micro, macro, isso aí são composição, são palavras, não são derivações. Circulando esses principais, você dá para fazer uma prova muito boa. Pós é prefixo, então é derivação prefixal. Rodo é rodovia mais rua. Aqui é um processo de composição por o quê, gente? Por aglutinação. Então, letra B é o gabarito. Infra, nós temos aqui infra e intra são prefixos, derivação prefixal. Trans é prefixal. E cabelo é o radical e eira, na verdade, então vem até aqui, é cabeleira. Eira é um sufixo, é derivação o que aqui? Sufixal. Beleza? Ficamos com B. Vamos lá para a 17ª. Apertadinha. Os predinhos originais perdem o valor. Os salões de cabeleireiro, os botecos e as lojinhas tentam conviver.
O uso do diminutivo no período acima se justifica pela intenção de gerar um tom. Se tratar elementos com ar pejorativo, não vi, ele não está desdenhando, apesar de um diminutivo fazer isso. Esse professorzinho não presta para nada, aí é pejorativo. Trata-se de um elemento de um olhar infantil? Poderia, só que o autor não é uma criança. De dar tratamento carinhoso e saudosista, não vi, mas a letra D eu acredito que tenha sido realmente o gabarito letra D, porque ele estabelece um elemento de elementos que sofreram opressão. Quando ele está falando das lojinhas, ele está com pena das lojinhas, dos salões que são apertadinhos, ele está com pena de que tantos estabelecimentos estejam convivendo com essas rodoruas. Então, sim, questão de interpretação do texto. Vamos lá, 2 questões de interpretação do texto, não uma, como eu havia dito, né? Na 18ª, outra questão que eu discordo, eu errei, tá? Eu discordo desse gabarito porque esse ou não tem valor aditivo, tá, gente? Eu vejo como equivalência, só que o gabarito dado foi adição. Mas eu acredito que tenha sentido de equivalência. O que é a equivalência? Quando 2 termos possuem o mesmo valor de comparação, de explicação. Eu vou voltar lá no texto para você ver comigo na linha 35. Dá uma olhadinha aqui na linha 35. Cheguei aqui. Note aqui, ó. Chegar perto de um ponto de travessia de pedestre ou uma ciclovia. Esse ou aqui, eu não estou vendo como valor de adição, porque ele não está somando. Eu não vejo que ele esteja somando. Tipo, um ponto de travessia de pedestre ou de uma ciclovia. Tudo bem, que está dando a ideia de alternância, ele não nega isso. Mas além de alternância, ele não está dando uma ideia de adição. A adição, para mim, aliás, para a gramática, ele tem a ver com progressão. Tipo, eu comprei uma camisa e uma blusa. Não são fatos que acontecem ao mesmo tempo. São fatos que se adicionam e progridem. Nesse fato aqui, eu tenho mais como uma ideia de termos que se equivalem na mesma argumentação. Chegar perto de um ponto de travessia de pedestre ou uma ciclovia. Ou seja, o carro chegar perto de um pedestre ou uma ciclovia. Ou seja, para esse carro que vai chegar, ele vai causar perigo tanto ao pedestre quanto à ciclovia. São 2 termos que equivalem ao perigo. Tá? Mesmo que eu considere como valor aditivo, eu também tenho um sentido que se equivale em relação do carro com o perigo que eles passam. Ok? Mesmo que eu considere letra A equivalência também é feita. Eu discordo piamente do gabarito que só deu letra A como opção, tá? Eu vejo também como equivalência, mas o gabarito preliminar, que não saiu do gabarito oficial, foi letra A, tá certo? Deixo você aí, comente se você acertou essa aí. Chegamos na penúltima questão, que fala a contagem de artigos e ela sempre cai na mesma besteira. O O seguido de que, gente? Esse O é um pronome demonstrativo, gente. Aquele o qual não está previsto, aquilo o qual não está previsto. Pronome demonstrativo e pronome relativo. Tem outro. Aquele o qual, pronome demonstrativo, pronome relativo. Então, eu já descarto esse O como artigo. Vamos contar agora. O que não está previsto, porém, é o efeito. Tem um nefasto de construções gigantescas com muros, garagens e empenas. É empenas, né? Empresas, eu acho. Voltados para a calçada. Gente, eu não posso ter 2 preposições uma ao lado da outra. Então, é claro que aqui é um artigo. A calçada, tanto que ela determina o gênero da palavra calçada. A calçada, que é feminino. Gera uma paisagem, indefinindo a paisagem. 3 é outro artigo. Uma paisagem desalentadora que desestimula o quê?
A convivência. 4. Tenho 4 artigos, letra B. 19, letra B. Chegamos à última, linha 18, abafado. Vamos voltar lá, na linha 18. Linha 18, aqui. Onde o convívio fica abafado pelo trânsito avassalador. Fica abafado, como se tivesse abafado alguma coisa tampando. Aqui é uma sensação. Foi feita uma comparação sem usar conectores. É claro que eu tenho aqui uma metáfora. É como se tivesse abafado pelo trânsito avassalador. Você que vai fazer PM, não está lá escrito figuras de linguagem, funções de linguagem, tipologia textual. Não pense que ela não vai cobrar. Ela pode jogar tudo isso para a parte de interpretação de texto. Senão você vai estudar o que interpretação de texto? Só leitura? Então estude funções da linguagem, figuras da linguagem, tipologia textual. Você decora pelo menos 10 figuras de linguagem e as 6 funções de linguagem. Tá bom? Deixe de preguiça e estude. Eu espero que vocês tenham gostado bastante dessa correção. Coloca aqui o seu comentário, que é importante para que a gente possa crescer e avançar. Tchau, gente. Forte abraço para vocês.